Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, começando aqui, conversando com Elias Ferreira. Esta terça-feira vai trazer um tema aí muito gostoso da gente conversar, porque a gente não tem como fugir dele. Principalmente para você que é prefeito, para você que é secretário, para você que está nos órgãos fiscalizadores, nós vamos conversar sobre um tema que é muito, muito legal. Antes, eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros. Eu quero agradecer ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas, que propiciam a existência aqui do Conversando com Elias Ferreira. Quero aproveitar e agradecer que a produção e imagens deste programa é de Marcos Vasconcelos e dizer para você para nos acompanhar em nosso canal no YouTube, Conversando com Elias Ferreira. Vai lá no YouTube, já se inscreve, todas as nossas entrevistas estão lá para que você possa acompanhar, são temas sempre muito atuais. Olha, hoje a gente vai conversar sobre licitações nos municípios. Tem desafios? Tem. Tem oportunidades? Também. É preciso que a gente tenha estratégias para lidar com licitação? Também. Mas olha, você não tem como fugir. Impossível você estar administrando um município e não ter licitação durante os 4 anos. Se não tiver, vai ter problema, né? Porque não tem como você buscar aquilo que você precisa sem licitar, sem ir até o mercado, buscar aquele melhor preço, com a melhor qualidade para fazer aquilo que você tanto precisa. Quem vai nos ajudar nessa discussão? Ele que é consultor, palestrante, professor nas áreas de licitações, contratos, instrução processual, pregão eletrônico, políticas públicas, governança, compliance e gestão de riscos. É membro da Comissão de Compras Públicas do Conselho Federal de Administração. Nós já estamos aqui com Davidson Calheiros, querido amigo a quem eu agradeço muito, Davidson, por aceitar o nosso convite e conversar aqui com Elias Ferreira. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. A satisfação sempre minha de estar presente aqui nos seus programas, que são de bastante relevância para a sociedade e de grande audiência, né? Então, vamos lá conversar sobre licitação, que é um tema bastante amplo, bastante vasto e que dá oportunidade de mercado para agentes públicos e para que as prefeituras possam fomentar a economia local. Davidson, eu quase não termino a sua apresentação porque tem muita coisa aqui. Mas vamos aqui a tentar compreender quem é o Davidson Calheiros. Você é aqui de Maceió, Davidson? Sou maceiense do bairro do Farol, Elias, o meu querido bairro. Eu moro no Farol desde que criança e saí uma vez do bairro do Farol e passei 6 anos distante, mas voltei para o Farol porque eu sou realmente apaixonado pela história do Farol, né, que é o famoso Alto da Jacutinga, né, antigamente, né? E hoje Farol. Então, sou sim maceiense e apaixonado por automobilismo, né? Para quem não conhece essa minha história, né? Bom, por que licitações? Conta um pouco dessa trajetória sua no campo das licitações. Então, Elias, a maioria dos servidores que trabalham com licitação caíram ali literalmente de paraquedas, né? Licitação é uma carreira onde não há geralmente uma preparação técnica para isso, né? Infelizmente ainda não. Então a minha história não é diferente dessa daí. Eu sou servidor público de carreira, eu estou próximo de completar 30 anos de administração pública, né? Faltam alguns meses. E após passar no concurso da Prefeitura de Maceió, a gente viu uma oportunidade de alcançar alguns degraus acima e fomos parar no setor de licitação. Então, era algo que no começo era bastante complexo. Eu confesso a você que a primeira vez que eu peguei um processo na minha mão de licitação, eu não sabia o que fazer, né? Ali pelos meus 20 e poucos anos de idade. Mas é um tema que eu me apaixonei e sigo nas licitações até hoje, e fazendo diversos papéis, né? Agora, Davidson, veja bem, a licitação precisa ser um palavrão? Não sei se é por conta da lei que tinha 666 e as pessoas demonizavam. É o demônio mesmo a licitação e por isso as pessoas têm tanto temor?
Olha, Elias, aí você me fez lembrar várias passagens na minha vida nas licitações. O 666 é um deles, né? Na verdade, não. Licitação é uma grande oportunidade de abertura de mercado, né? Existem muitos mitos em relação ao tema licitação, né? Um dos mitos é que você participa, você licitante, empresário, participa da licitação e não recebe, mas isso realmente é um mito, isso não é verdadeiro, né? A licitação eu enxergo não como um palavrão, mas realmente como uma oportunidade tanto de gestores públicos fomentarem a economia do seu município, como também de empresários que são pequenos, de alguma forma, crescerem ali, né? Você tem uma ideia, Elias, só para fechar o seu questionamento, na pandemia muitos empresários sobreviveram porque tinham contratos com a administração pública. E isso é muito importante de dizer aqui, porque quando o varejo começa a diminuir as suas vendas, é a administração pública com seus recursos que salva o cenário. E tem um jargão que é de licitação diz, que em licitação se compra do alfinete ao foguete. Do alfinete ao foguete. Compra-se tudo. Eu me arrisquei aqui, até porque estou na sua presença, em dizer que é impossível um município e o seu gestor passar 4 anos sem licitar nada. Eu exagerei? Não, você não fez nenhum exagero, porque agora trazendo para o campo sério, né, a questão do alfinete e o foguete, licitação, a administração pública ela compra desde copo descartável, passando por automóveis, combustível, até helicóptero para segurança pública. Então, no órgão público, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, eles precisam adquirir tudo, porque os serviços só são prestados à sociedade quando você tem um processo licitatório. As políticas públicas só são bem aplicadas quando você tem um processo licitatório. Então, para aquele aluno, a gente já discutiu isso outras vezes, Elias, mas muitos alunos só vão para a escola, principalmente na esfera pública, quando tem a merenda escolar, né? E aí a licitação tem um papel também social, né? Então é importante que todos que estejam aqui nos assistindo, nos ouvindo, entendam o quanto importante a licitação é. Não dá para passar sequer um mês sem ter licitação, né? Licitação ou dispensa de licitação, outras modalidades, mas a aquisição pública e a contratação pública é uma exigência legal, porque diferentemente da gente que chega no supermercado e pega na prateleira e leva, passa no caixa e paga, a administração pública não pode fazer isso, ela precisa de um processo licitatório. Então, é importante que esse sistema funcione. Agora, do ponto de vista prático, até para quem nunca participou, né, de uma licitação, porque a licitação, gente, se de um lado você tem o ente público, do outro lado você tem uma infinidade de entes privados que podem entrar nessa discussão para satisfação dessa demanda que é pública. Bom, para quem nunca participou, o que é que vem a ser uma licitação? Que bicho é esse, Davidson? Vamos deixar aqui, eu vou deixar de lado a questão técnica, Elias, e jurídica também, mas vamos falar aqui num cenário onde todos que estão nos ouvindo possam entender. Licitação é uma competição, tá? Essa competição está prevista em um regulamento. Esse regulamento está previsto, inclusive, no artigo 37 da nossa Constituição Federal, né? Lá em 88, a Constituição já previa que deveria haver um regulamento que regulamentasse a participação de empresas para vender para a administração pública e, claro, respeitando aí alguns princípios, e um deles, talvez o mais importante, seria o princípio da isonomia, né? Você dá igualdade, por isso que a gente diz que é uma competição. E como toda competição, existem regras. E as regras estão dispostas em legislações, seja ela uma lei, que é a Lei Federal 14.133, que é uma lei que completou em abril deste ano 4 anos, né? A lei anterior, você até já citou, que era a Lei 8.666, ela nos brindou durante 30 anos, né? Esteve vigente durante 30 anos, mas era uma lei que já estava ultrapassada, era uma lei que era um regulamento que já não atendia os anseios da sociedade, né? Para a gente ter ideia, quando você nasceu, não existia lei seca, não existia lei contra crimes cibernéticos, não existia lei Maria da Penha, porque a legislação ela tenta acompanhar a evolução e, às vezes, a involução da sociedade, né? Então, a lei de licitações aconteceu da mesma forma. Então, a gente tem uma lei hoje que eu diria que é um pouco mais desburocratizante. Então, assim, resumindo, é uma competição com regulamentos entre iguais. Mas é claro, existem algumas situações como, por exemplo, e a gente deve conversar sobre isso ainda hoje,
como os micro e pequenos empresários, que têm algumas vantagens, têm um tratamento diferenciado na lei. Então, é isso. Já dá para a gente adiantar alguma coisa sobre a 14133 de 2021, que é uma lei que substitui, né, a 666 e outras regras que estão por aí, e os pontos que são mais relevantes, que ela trouxe, digamos, mais mobilidade, porque se tem uma acusação que é feita contra o ente público é de que ele é burocrático, de que por isso mesmo ele demora muito, então quando a licitação vem, a obra já está precisando de outra, enfim. O que é que ela traz de novidade boa? Vamos lá, novidades boas. Eu diria, Elias, que eu vou tratar aí com você de 2 pontos principais. O primeiro você já até adiantou, parece que você já leu a lei 14133. O primeiro você já adiantou. Qual é? É uma lei que ela desburocratiza de uma vez por todas o processo. Vou te dar um exemplo aqui prático, porque com certeza a gente tem aí empresários nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Na lei 14133, existe um termo chamado compras de baixo valor, tá? O que seria essa compra de baixo valor, Elias? Seriam qualquer compra de até 1/4 do limite de dispensa de licitação. Eu vou falar isso em termos práticos. A dispensa de licitação hoje, o limite é 62 mil. Qualquer aquisição da administração pública de até 62 mil poderá ser feita uma dispensa, tá? E o que é que a lei também trata como compra de baixo valor? 1/4 de 62 mil em valores atualizados. Significa dizer, isso deve dar 15 mil, alguma coisa, né, por aí. Significa dizer que em compras até esse valor, vários documentos de habilitação ou várias certidões podem ser dispensadas. Ou seja, não é necessário, como na lei anterior, que compras de pequeno valor, de baixo valor, exija do empresário um vasto leque de documentação, o que encarece e burocratiza ainda mais o processo de compra. Então hoje você pode ter aí uma compra feita em uma semana, o que levava antes 3 meses, 4 meses, 6 meses, até 1 ano, pode ser feito em uma semana. Então assim, a desburocratização é um ponto importante. E o segundo ponto importante, Elias, eu elejo a transparência. Hoje nós temos no nosso país, né, obrigatoriamente, instituído pela Lei de Licitações 14133, o Portal Nacional das Contratações Públicas, ou seja, qualquer município, qualquer órgão estadual, qualquer órgão federal hoje é obrigado a inserir os seus processos de contratação dentro do Portal Nacional de Compras Públicas. E que isso quer dizer? Quer dizer que o cidadão comum, como eu, como você, que não é o agente público, nós hoje podemos ter acesso às contratações da administração pública, sabendo valores, prazos, quem foi contratado, entre outras informações, o que não era possível na lei anterior, porque a gente não tinha esse grau de transparência. Então, esses 2 pilares, para mim, são as novidades positivas. Bom, isso contribui para que a gente entenda o conceito de licitação como sendo um elemento, além de relevante, decisivo para uma boa gestão pública municipal? Eu tenho certeza que sim, até porque nós estamos falando aqui de uma soma, de um montante, Elias, que gira em torno de R$1 trilhão por ano. 1 trilhão? Isso, R$1 trilhão. E tem gente que está perdendo dinheiro, está nos ouvindo e está perdendo dinheiro porque pensa de que não vai receber, de que é muito burocrático, de que você tem que botar o preço lá em cima porque não vai demorar a receber mesmo, ou não vai receber, e por isso não está participando, está perdendo dinheiro. Exatamente. Nós estamos falando também, e esses números são atualizadíssimos, nós estamos falando de mais de 800 mil processos licitatórios anuais. Então, na prática, o que é que isso significa? Vender para a prefeitura, qual é o impacto que tem para o empresário? Então, eu diria para você o seguinte: muitas vezes o empresário ele só enxerga a venda do balcão, a venda a varejo. Ele não consegue abrir a sua visão para entender que existe um segmento, que é o segmento da compra pública, e ele vende o que o governo está precisando. Você tem uma ideia, Elias? Nós hoje temos um número de 856 mil empresários licitantes cadastrados como fornecedores da administração pública, tá? E aí você pode pensar, poxa, isso é um número gigante. Mas qual é o número negativo em Alagoas? É que desses 856 mil, apenas 4 mil ficam aqui na nossa cidade. Ou seja, tem um espaço muito grande de crescimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Se você vende colchão
na sua loja lá do shopping e está aberta para o público, a administração pública compra colchão para maternidade, para hospital, para as Forças Armadas, enfim, e é o mesmo colchão. Então, por que não vender para a administração pública também e você continuar com seus dois momentos de venda, tanto para o varejo quanto para o governo? Você vai ganhar dos dois lados, né? Agora, Deilson, quando você fala isso é coisa só de empresa grande? Só a empresa grande pode vender, contratar com o público? Não, Elias. Inclusive, existe um artigo na Lei de Licitações, que é o artigo 4º, que ele é muito claro, ele traz isso já. O que acontece? A Lei 14.133, ela recepcionou, tá? Para essa lei, que está lá no artigo 4º, como eu falei, todo o capítulo 5 do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, lá de 2006. Então ele recepcionou esse capítulo. Exatamente. Então, dando tratamento favorecido e diferenciado aos micro e pequenos empresários, do MEI à empresa de pequeno porte, ou seja, aquelas empresas que têm faturamento até 4 milhões e 800 mil. E essas empresas, tem muito empresário que está ouvindo a gente que não sabe disso. Mas você sabia, Elias, e aí o teu público também vai saber agora, que essas empresas podem participar de uma licitação com as certidões vencidas, positivadas? Isso é possível. Isso já era possível através da Lei 123 e é possível agora a partir da recepção desse capítulo 5 no artigo 4º da Lei de Licitações e Contratos atual. Então, quer dizer, pequenas empresas, microempresas, microempreendedor individual pode contratar com o público? Todos podem contratar com o público. E essas entidades, essas personalidades jurídicas que você acabou de dizer, têm diversas vantagens quando participam de licitação. Para você ter uma ideia, licitação cujo valor do item seja até 80 mil, uma empresa grande não pode participar. Só quem pode participar são os pequenos, inclusive o microempreendedor individual. E eu tenho nos meus vários anos, quase 3 décadas na administração pública e vários anos desses com licitação, tenho várias histórias que a gente conhece de pequenos empresários, né? Eu passei ali 10 anos da minha vida percorrendo o estado de Alagoas, capacitando empresário. E eu conheço muitas histórias interessantes de empresários que eram muito pequenininhos, que nem se intitulavam empresários, né? E hoje, durante esse tempo, devido à participação em vender para o governo, nas 3 esferas, tem sua grande empresa, seu mercado, enfim, cresceu gradativamente por conta das vendas que eles fazem para a administração pública. Ô, Davidson, eu estava exatamente nesse caminho de quais eram as oportunidades que as prefeituras ofertam e se elas cabem no tamanho, no porte dessas empresas, porque a gente fica aqui imaginando, são vários os tipos de compras e de contratações, e tem gente que participa de todos, tem gente que só pode participar de alguns, é por aí? Então, vamos lá. A lei expressamente não veda a participação de nenhum tipo de personalidade jurídica, constituição jurídica empresarial, em processos feitos pela administração pública. Ou seja, mesmo que o processo seja de um valor equivalente a R$1 milhão, não há problema de um microempreendedor individual, cujo faturamento, se não me falha a memória, é 81 mil por ano, participar desse processo. O que é que vai acontecer? Se ele ganha essa licitação, posteriormente ele vai ter que desenquadrar para uma microempresa, mas não há uma vedação à participação, sob hipótese nenhuma. Então, assim, qualquer empresa de qualquer porte pode participar de licitações da Administração Pública Federal de qualquer valor. Quais são as restrições, Elias? A restrição, por exemplo, está no KNAI da empresa. Será que a empresa ela tem no seu objeto social expertise para participar, por exemplo, de uma obra, que são valores maiores, né? Essas são as vedações, mas em relação a valores, não. Há oportunidades para todo mundo de forma igualitária. Olha, isso é super interessante, porque nós temos esses modelos de licitações e tem aquilo que não precisa licitar, que é até 62 mil. Aí tem um pulo do gato. Eu preciso de muitos copos descartáveis. 62 mil de copos não vai ser suficiente. Eu posso fazer 3 compras de 62 ao invés de fazer uma licitação? Boa pergunta. Estou ensinando errado já. Aí a gente já entra numa seara que é perigosa, né? A gente está falando de fracionamento de despesa, né? O fracionamento de despesa ele é permitido, mas o fracionamento ilegal de despesa não, né? Então, qual é a orientação que eu passo aqui, ali, sobre tua pergunta? Se você vai ter que comprar mais que 62 mil dentro do teu planejamento, e aí, Elias, eu vou falar aqui de um instrumento criado pela Lei 14.133 que se chama PCA.
O que é o PCA? É o Plano de Contratação Anual. É uma obrigação hoje trazida pela lei que até o mês de maio, né, isso está num decreto federal, salvo se o município regulamentou de forma diferente, até o mês de maio deste ano, do ano de 2025, os planos de contratações anuais dos municípios já devem estar prontos para o ano que vem, que é para o plano de 2026. Então, assim, se você sabe, se a administração pública sabe, se o município sabe que vai ter que comprar mais que 62 mil e não vai caber uma dispensa, ele já tem que colocar no planejamento dele que em 2026 ele vai fazer um pregão de mais de 62 mil, não só de copos descartáveis, mas de qualquer outro objeto. De qualquer outro objeto, isso vai ficar claro, né? Ou seja, bom, o poder público e o sistema como todo já sabe que você vai consumir combustível, já sabe que você precisa de copo, vai precisar de cafezinho. Aliás, tem instituições aí que até Viagra, não é? Mas foi por licitação. Então, se foi por licitação, justificou a necessidade. Tá tudo certo, né, Davidson? Olha, em tese sim. Não há nenhuma vedação legal para nenhum tipo de objeto. A única vedação que se tem é que a gente chama isso de... A lei chama isso de bens de luxo, né? Perfeito. Por exemplo, municípios não são autorizados a contratar os chamados bens de luxo. Mas aí eu já diria para você, por exemplo, o Itamaraty, ele pode fazer uma licitação de bem de luxo, comprar lagosta para receber os embaixadores? Sim, pode, desde que isso seja justificado. Mas tem que estar no plano. Sim, precisa estar no plano. Porque todo ano ele recebe embaixadores. Então não dá para comprar uma lagosta por vez. Ele vai ter que entrar no processo licitatório. Esse aqui é o elemento fundamental. Perfeito. Olha, a gente vai fazer aqui um breve intervalo. Vamos ao repórter CBN, mas eu quero lembrar aqui aqueles que nos apoiam, a OAB Alagoas, o Detran Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas, conversando com Elias Ferreira. Faz um breve intervalo, a gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, porque é conversando que a gente compreende e compreendendo, talvez a gente se entenda, né? Hoje falando sobre licitação nos municípios, é uma necessidade, é uma imposição legal. A gente já conversou um pouco aqui sobre quando ela é passível de não ser executada, que é até R$62 mil, mas fora isso, gente, a gente vai ter que licitar. E a gente vai compreender um pouco melhor toda essa situação agora nesse segundo bloco, lembrando que a gente conta com o apoio do Detran Alagoas, da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e da JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Eu me encontro aqui com Davidson Calheiros, membro da Comissão de Compras Públicas do Conselho Federal de Administração, além de consultor, palestrante e professor de várias áreas da licitação. A licitação agora que deixou para trás algumas modalidades, trouxe o incremento de outras. Em determinado momento a gente vai ser obrigado a usar uma e outra não, Davidson. Mais uma vez, é muito importante aí que você se manifeste. Vamos lá, o Elias hoje, como eu disse, ele parece que leu a Lei 14.133 inteira, né? Porque ele só faz pergunta assim, inteligente e dentro do que a nova lei está trazendo. Então, Elias, houve uma mudança realmente na questão das modalidades de licitação, e eu acho que isso foi muito proveitoso e positivo para o ambiente de compras públicas. Antes a gente tinha na Lei 866 modalidades como carta convite, né, que foi amplamente utilizada, né, não era muito bem vista, mas foi muito amplamente utilizada. A gente tinha também uma modalidade chamada de tomada de preços, que era para obras e serviços de engenharia. Só que teve uma mudança. Aí, se você perguntasse para mim, Elias, por que houve essa mudança de modalidades? Qual é a diferença? É que na lei anterior, as modalidades, Elias, elas eram definidas pelo valor da licitação, tá? Na lei 14.133, que é a lei nova, as modalidades são definidas pelo objeto. Ou seja, o objeto é um objeto considerado comum, é a compra de ar-condicionado, de automóvel, de combustível, é um objeto comum. Então, se é um objeto comum, a licitação, a modalidade ideal é o pregão.
Ponto. É obras e serviços de engenharia, a modalidade é a concorrência ou uma modalidade nova chamada diálogo competitivo, que é uma modalidade que eu confesso a você que eu ainda não vi ser usada no Brasil, nesses 4 anos que ela existe, porque a finalidade do diálogo competitivo é uma compra do poder público que não existe aquele serviço ou aquele produto, ele será criado. Tá? Ainda não tenho conhecimento da utilização dessa modalidade. E para serviços, e a concorrência também é utilizada para serviços intelectuais altamente especializados. Então, assim, o objeto é que diz hoje qual é a modalidade que vai ser utilizada. Mas eu diria para você que hoje no nosso país, mais de 80% das compras públicas são feitas pelo pregão. Pregão, a gente pode entender o pregão sob a ótica do empresário. É uma oportunidade ou é uma barreira? Eu diria que é uma oportunidade. A gente está falando aí, não só o pregão, mas a dispensa de licitação também, que é essa que você bem falou, de 62 mil. A gente está falando aí, como eu acabei de dizer para você, de R$1 trilhão de valor de compras que são feitas pela administração pública por ano. E assim, eu entendo que o empresário ele precisa se capacitar para isso. Porque assim, Elias, como os nossos colegas que são os servidores públicos, os agentes públicos precisam se capacitar para operar as plataformas de pregão, para entender de legislação, para instruir melhor o processo, o empresário também precisa se capacitar para participar. Porque, como eu disse anteriormente a você, licitação é uma competição. Se você não sabe as regras do jogo, você vai ficar em impedimento e o seu gol não vai valer, né? Verdade, isso é verdade. Mas tem alguns órgãos que gozam de algum entendimento especial para fazer a compra pública? Por exemplo, o Sistema S é um desses? Perfeito. As estatais, ou seja, as empresas de economia mista e as empresas públicas têm uma lei própria, que é uma lei que é de 2016, tá, Elias? E o Sistema S também tem resoluções próprias. Esses entes que eu acabei de citar, eles não são obrigados a usar a Lei 14.133, com uma exceção, Elias. Independentemente de ser Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, Sistema S ou qualquer outra instituição que faça licitação, existe uma exceção. Qual é a exceção? Em relação aos crimes cometidos em licitação. Então, em todos esses regulamentos que eu acabei de citar aqui e em todas essas entidades, eles precisam usar a 14.133 em relação aos crimes. Porque eu vou explicar de uma forma bem prática para o teu ouvinte. É que na lei anterior, na lei 866, os crimes estavam previstos na própria lei. Na lei 14.133, ela provocou uma alteração do Código Penal. Então, os crimes de licitação hoje estão no Código Penal, mais especificamente a partir do artigo 337. Então, seja Sistema S, seja estatal, ela usa assim a 14.133 somente nesse aspecto. Olha, é super importante essa discussão e a questão do pregão, que é onde mais de 80% ou em torno de 80% das compras públicas vão ser realizadas, mas eu queria que você nos ajudasse ainda mais a entender de como é que isso vira uma oportunidade para o empresário e para o município, porque eu acho que se tem mais gente participando, a ideia é o quê? É de menor preço, é de maior qualidade, é quem apresentar azul, se o prefeito for azulino, se ele for regatiano que apresentar, como é que é isso? Beleza, eu vou explicar de uma forma bastante prática. Primeiro nós vamos aqui falar um pouco da tecnologia. Né? Eu sou de um tempo, comecei licitação há muito tempo, eu sou de um tempo onde as licitações eram presenciais em sua maioria. E aí o que acabava acontecendo? O empresário se programava, preparava toda a documentação, quando ele ia para um município lá do sertão, chegava no meio do caminho, a rodovia estava interditada por algum tipo de situação, uma greve, enfim, um protesto, e aí ele não ia, acabava perdendo todo o recurso que gastou para poder ir, a preparação da documentação, e ele acabava não participando daquela licitação. Então, hoje a gente tem as licitações que são eletrônicas, e aí o pregão eletrônico, Elias, ele é obrigatório, salvo se justificado, e tem que ter uma justificativa muito, vamos dizer assim, justa. E, além disso, se o município for fazer um pregão presencial hoje, ele tem que gravar em áudio e em vídeo, para que não haja nenhuma mácula ali naquele processo. E aquele vídeo e áudio eles precisam ser inseridos dentro da instrução nos autos. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, o pregão hoje, a meu ver, é a melhor oportunidade
que o empresário tem, por quê? Lá existem regras que são muito objetivas. Ou é o menor preço ou é o maior desconto. Então, esses dois critérios, a gente chama isso de critérios de julgamento. Esses critérios de julgamento facilitam muito a participação do empresário, por quê? Porque lá ele não vai precisar apresentar a técnica, diferentemente de uma obra, né? Numa obra você precisa, além de ter um acervo técnico, tem que ter engenheiros e arquitetos ligados ao seu quadro, você precisa ter registro nos órgãos de fiscalização profissional como o CREA, por exemplo, como o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas no pregão não. No pregão você apresenta as certidões, você apresenta os seus atestados de capacidade técnica, que nada é mais do que você provar que já vendeu aquele produto, aquela mercadoria para um ente privado ou para um ente público, e o seu preço. E aí, Elias, olha só como é interessante. Hoje, quem vai participar de um pregão, isso é muito legal da Lei 14.133, ou de uma dispensa até 62 mil, no momento que vai entrar na plataforma, na plataforma eletrônica, não precisa mandar documento nenhum. Nenhum. Você simplesmente vai lá e coloca teu preço. É só isso. E fica esperando o dia da sessão pública para você ir acompanhando os lances. É só isso. Você só vai mandar a documentação se você ganhar a licitação. Bom, e isso acontece como se a gente estivesse num pregão de fato, de uma obra de arte, perfeito, de automóveis, que o poder público não vai, faz esse tipo de situação. É claro que isso existem regras, todos devem ser cadastrados, fiscalizados, há critérios muito sérios para os pregoeiros, sim, as juntas comerciais, salvo engano, cumprem um papel também decisivo, sim, né? Precisam estar cadastrados lá. Emitido certidões simplificadas, né, para o empresário que é micro, pequeno e MEI. Né? Olha, é super importante. Para o município, deve ser bastante interessante também, porque se tem mais gente, a tendência é que o preço caia, e isso vai significar economia um pouco mais adiante. Sim, e eu ainda vou mais além, Elias. A gente já conversou aqui que a Lei 14.133, ela trouxe para si os benefícios da micro e pequena empresa. Dentre esses artigos já previstos lá na lei anterior, que é a Lei das Empresas, a Lei 123 de 2006, né, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que tá dentro da Lei 14.133 hoje, tem uma informação aqui que eu vou dar para os teus ouvintes, que são empresários, bastante importante, que é o tratamento favorecido e diferenciado, ou seja, a prioridade de contratação para quem é do local. Então, por exemplo, hoje, se a prefeitura ela pode fazer isso, caso ela queira, ela pode estabelecer no edital da licitação que as empresas locais têm prioridade de contratação. Isso significa na prática, Elias, que a prefeitura pode comprar até 10% mais caro se a empresa for do município. Ou seja, vamos imaginar que esse pregão seja em Maceió, tá? E aí tem uma empresa que é a primeira colocada e ela é de Recife, o preço dela é R$100. Mas se tiver uma segunda colocada até R$110, ela for de Maceió, o município pode comprar da empresa de Maceió, mesmo mais caro. E isso, a maioria dos empresários não tem essa informação, eles não estão cientes disso. Então, isso já é uma grande oportunidade de mercado, né? Olha só, nesse sentido, tem nichos que são algumas oportunidades melhores, por exemplo, que não sejam tão buscados ainda, tão explorados? Olha, Elias, eu diria para você que hoje um nicho bastante interessante para que os empresários investam é em energia solar. Energia solar. Sim, os órgãos públicos estão muito... hoje você tem aí um leque muito grande de processos licitatórios buscando implantação de energia solar, mas você não tem tantas empresas assim. Não é que não existem empresas no ramo, não existem empresas no ramo gabaritadas e capacitadas para participar de licitação, que já é uma outra conversa, né? Que há um aporte técnico diferenciado. Sim, perfeito. E além disso, Elias, o que acontece? Eu vou te falar aqui, assim, de uma forma muito breve, de algo que a lei de 14.133 traz, que chama-se contrato de eficiência. E você vai entender onde é que eu vou chegar em relação à oportunidade de mercado. Hoje existe uma forma da administração pública contratar sem ela fazer investimento. Quem faz investimento é a empresa. Só que isso são contratos que podem ir até 35 anos. O que é que acontece? Nos contratos de eficiência, o empresário é quem vai no órgão público, ele instala toda a sua capacidade elétrica de painéis fotovoltaicos, né? Suas usinas geradoras de energia solar, os inversores, todos os equipamentos, e ele não cobra por isso, tá? Pela instalação. O que é que acontece? Mas a partir do momento que ele vai gerando economia para o órgão,
o órgão paga para ele uma porcentagem em cima dessa economia. Então, quanto mais o órgão economiza, mais o empresário ganha. E aí o empresário que está nos ouvindo pode dizer assim, mas eu vou ter que fazer um investimento? Sim, vai ter que fazer um investimento inicial. Mas você imagina passar 35 anos com um contrato da administração pública? A vantagem está aí. No final, a gente vai tirar todo esse investimento e vai começar a lucrar. Claro, tem outros investimentos que vão ser feitos ao longo do período para manutenção. Sim. Né, desse ganho, que termina sendo ganho seu também. Sim, com certeza. Bom, agora, e os editais? Como é que a gente constrói esses editais? Como é a sua execução, a elaboração deles? Vamos lá. Nós temos no artigo 18 e também no artigo 72 a instrução processual dos procedimentos licitatórios. No artigo 18, licitação, artigo 72, as dispensas ou as inexigibilidades, que a gente está chamando aqui de contratação direta. Então, no artigo 18 tem todo o passo a passo da instrução de como deve ser elaborado um edital. E aí, Elias, a gente, antes de chegar no edital, a gente tem uma fase que a lei traz como fase preparatória, onde a gente tem os pedidos iniciais, que vem através de um documento chamado Documento de Formalização de Demanda. A gente tem o estudo técnico preliminar, que era algo que não tinha na lei anterior. A gente tem o termo de referência, a gente tem a pesquisa de preço. Então, tudo isso vem antes do edital, porque o edital ele vai reproduzir todas as informações que existem nesses documentos. Então, uma pergunta que você fez uma pergunta que me fez lembrar de algo muito importante, né? Nós temos um livro lançado, né, esse ano, sobre estudo técnico preliminar. Eu sou coautor de um livro. E o que é esse estudo técnico preliminar? É algo que a administração pública não fazia, que é um estudo de mercado. Porque, por exemplo, Elias, se você, que é um órgão da prefeitura municipal, sei lá, Delmiro Gouveia, você precisa de segurança patrimonial para guardar os prédios, mas o mercado te oferece 10, 12, 15 soluções, desde câmeras, passando por patrulha, passando por cercas elétricas, alarmes, patrulheiros armados, patrulheiros desarmados, patrulheiros armados com arma letal, com arma não letal. O mercado te oferece um leque de opções. Como é que acontecia na lei anterior? Alguém da administração é que escolhia qual era a solução ideal. E muitas vezes essa solução não atendia a necessidade da administração. Então, o edital, antes de ser publicado, elaborado e publicado, ele precisa buscar essas informações no estudo técnico preliminar e dizer, olha, as regras foram vistas através de um estudo. Não foi aleatoriamente. Isso diminui consideravelmente os custos da administração. Eu lembro de um caso que é aquela história, Elias, a gente fala o milagre, mas não fala o santo, de uma prefeitura do estado, na época, lá atrás, que comprou vários aparelhos de DVD, numa época onde o DVD estava não mais no auge. E anos depois eu fui no estoque dessa prefeitura e estava lá os aparelhos de DVD ainda, né? Ou seja, nunca foram utilizados. Então, assim, na época, se tivesse feito um estudo técnico, saberiam que, olha, não é a melhor opção. Qual é o papel que cumprem, então, os tribunais de contas nessa relação? Os franceses, para a gente fazer um comparado aqui, eles, no seu congresso, produzem as leis, mas antes delas entrarem em vigor, faz o controle de constitucionalidade. É ou não é constitucional? É constitucional? Entra em vigor. Aqui é o contrário. A gente corre atrás. Primeiro entra em vigor e depois a gente vai ficar discutindo se é constitucional ou não. Os tribunais de contas, eles influenciam na execução, na elaboração desses editais? Olha, Elias, principalmente na Lei 14.133. Existem, vamos dizer assim, vários artigos da Lei 14.133 que antes eram jurisprudência do Tribunal de Contas da União e que viraram regra, que viraram lei, que viraram norma, né? Isso é muito interessante porque o que acontece? Nenhuma legislação, né, de nenhum ramo do direito consegue acompanhar a evolução da sociedade. A nossa lei tem 4 anos e talvez já precise mudar alguma coisa no futuro, né, ser alterada. Então, assim, o papel do que você está chamando aqui do controle externo, seja ele estadual, municipal, que até porque tem estados como Bahia e Rio de Janeiro que tem tribunais de contas municipais, né? Ou do Tribunal de Contas da União, ele é preponderante, né, nesse controle da legalidade, não só da legalidade, mas também do controle do bom uso do recurso público, né? Você já teve notícia de algum caso em que o Tribunal de Contas tenha beneficiado ou mesmo prejudicado?
Eu posso contar rapidamente 2 casos? Um de uma coisa, outro de outra? Pode ser. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União, em 2022, ele emitiu um acórdão bastante interessante dizendo o seguinte: olha, o licitante que porventura esquecer de mandar uma certidão, ele pode mandar depois. Só que a lei, no seu artigo 64, diz que não, mas o tribunal relativizou essa informação. Disse não, pode sim. Até porque, segundo o Tribunal de Contas da União, a licitação não é uma competição de quem manda mais documentos. É uma competição para entender, para que a administração pública contrate o que é mais vantajoso para ela. E não é o esquecimento de mandar uma certidão que diz que aquela contratação, segundo o tribunal, é uma contratação não vantajosa. Então isso mudou o paradigma e o pensamento de vários atores, né? Vários pregoeiros que atuam em licitação, né? E algo que prejudicou, um caso muito recente, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que suspendeu um pregão, isso inclusive é motivo de um artigo que eu estou escrevendo, futuramente a gente lança, suspendeu um pregão porque um município do Paraná, ele colocou uma limitação geográfica, só podem participar dessa licitação empresas que fiquem em município de até 60 km de distância. Entendeu o tribunal que isso era uma restrição à competitividade e suspendeu o pregão. Olha só, gente. Bom, quais são os cuidados que uma prefeitura deve ter para tornar um edital, primeiro, mais acessível, segundo, mais competitivo, que é o que a gente quer? Então, Elias, desburocratizar o mais... vamos dizer assim, desburocratizar de uma forma que o licitante, porque assim, a gente tem que entender que o licitante ele é um leigo, né, das questões jurídicas. Então, o edital ele precisa ser o mais claro possível, evitar termos que são muito juridiquês, como a gente chama do popular, e além disso, desburocratizar em relação às questões de documentação. Por exemplo, Elias, não faz nenhum sentido você pedir que a empresa apresente um balanço patrimonial, e a Lei 14.133 pede o balanço dos 2 últimos anos. Então não faz nenhum sentido pedir um balanço para uma compra pequena, uma compra de 80, 90, 100 mil. Quando eu falo pequena, porque para a administração isso é uma compra pequena. E você pede isso para uma empresa que tem capital de bilhões. Exatamente. Fica estranho, né? Muito estranho. Então não faz sentido. Então os editais eles precisam ser mais competitivos nesse sentido. Olha, eu só vou exigir a documentação mínima que me garanta que aquela empresa, por exemplo, ela não é uma empresa que deixa de pagar seus impostos. E, em muitos casos isso já é o suficiente. Quais são os principais documentos que precisam constar para essa participação de uma determinada empresa, de uma determinada instituição? Quais são os principais erros que empresas que querem participar de licitações cometem? Em regra, o que se pede, está lá no artigo 64 novamente, o contrato social da empresa, né? As certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais, os atestados de capacidade técnica para comprovar que ela já vendeu aquilo dali. Então, os principais erros são as empresas não mandarem as certidões ou mandarem as certidões com prazos de validade vencida, né? E quando ela não é uma micro e pequena empresa, ela não tem o favorecimento da Isso é eliminatório? Depende, Elias. Se ela for uma micro e pequena empresa, ela pode ganhar um prazo ainda de 5 dias úteis para regularizar. Mas o que é que acontece? Muitas que não têm a documentação, que a documentação está vencida, ela não manda. Se ela não manda, ela perdeu o direito de recursar pedindo prazo. Olha, né? Só, Davidson, então para a gente encerrar aqui, vamos deixar uma mensagem para gestores, prefeitos municipais, secretários, empresários e principalmente dando aquela dica de ouro aqui, né, para que a gente aumente as chances de vencer, porque a gente entra no processo licitatório para vencer, para fazer o fornecimento daquele produto ou serviço. Perfeito, Elias. A dica maior é que os gestores investam em capacitação dos seus servidores. A lei mudou muito, são 194 artigos, só o artigo 6º tem 60 incisos. Tá? Então, uma capacitação é a chave para que a gente mude o panorama. E também dizer para os empresários que estão nos assistindo, se capacitem para participar da licitação, porque é uma competição desburocratizada pela nova lei, mas uma competição ferrenha. Hoje você tem, às vezes, até 20 empresas participando de um mesmo pregão. Então, assim, capacitação tanto de um lado da administração pública quanto dos licitantes é super importante para abrir mercado. E, de novo, a gente está falando aí de um mercado de R$1 trilhão, então a oportunidade tem para todo mundo, tanto para fomentar a economia local, quanto para que os empresários possam aumentar os seus lucros. Davidson, foi um
prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, uma conversa que eu tenho certeza que as pessoas agora vão procurar o administrador, a administradora de empresas da sua confiança para fazer essa conversa e ser cada vez mais profissional nisso. Muito obrigado, Davidson. Muito obrigado, Elias. Olha, Davidson Calheiros é consultor, palestrante, professor em diversas áreas de licitações. Conversou muito hoje aqui com Elias Ferreira e eu quero aproveitar aqui e agradecer aos nossos parceiros, OAB Alagoas, Detran Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e a JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas, são nossos parceiros aqui, dizendo para você que na próxima terça-feira às 14 horas, logo depois do Sardenberg, tem Conversando com Elias Ferreira. Até lá!